Oi, turma, bom dia, espero que vocês estejam bem, né? Boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário aí que vocês assistem às aulas, né? Espero que vocês estejam acompanhando as videoaulas. Na última videoaula a gente começou nas últimas na realidade, a gente começou a falar sobre aquilo que a gente chama de citologia, né? Que é citologia significa o estudo das células, né? O estudo da célula. Cito significa célula, né? Logia vem de significa o termo significa estudo. Então a citologia nada mais é do que o estudo da célula, né? Então a gente estudou os componentes da célula, né? Estudamos lá quais são as estruturas básicas de qualquer célula, né? E aí antes de falar das estruturas básicas de qualquer célula, falamos sobre as diferenças dos tipos celulares, né? Aquelas células de seres que são procariontes e aquelas células de seres que são eucariontes, né? Os seres procariontes, a gente viu que as células deles não apresentam uma estrutura interna que a gente chama do núcleo. Então o material genético das células desses organismos ela fica espalhada pelo citoplasma das células. O outro tipo de célula, que são as células dos seres eucariontes, né? Ou as células eucariotas, são aquelas que diferem das células procariotas, das células dos organismos procariontes, existe a presença do núcleo. Então lá no centro da célula geralmente vai ter um núcleo armazenando o material genético dos seres vivos, ou seja, o DNA, as suas substâncias que têm as suas características hereditárias, né? E vai estar dentro desse núcleo, nas células eucariontes. Né? Então eucariontes, seres que têm células com núcleo, procariontes, seres que não têm núcleo, ou seja, que tem a ausência do núcleo. Outra coisa interessante que a gente também vê na citologia é que existem organismos que têm uma única célula, ou seja, o organismo ele é formado unicamente por uma célula, e aqueles organismos que apresentam em seu corpo várias células, né? Alguns até milhões ou milhares e milhões de células formando seu corpo. Né? Esses organismos que têm só uma célula, ou seja, todo o seu corpo é uma única célula, a gente chama esses organismos unicelulares, né? Une uma célula. Então eles só têm uma única célula. E os organismos que apresentam de duas a milhares ou milhões de células, a gente chama eles de organismos pluricelulares. Ou também pode chamar de organismos multicelulares. Multi significa muito, pluris também significa muito. Então você pode encontrar chamando os organismos de multicelulares ou pluricelulares. São a mesma coisa, são organismos e seu corpo é formado por mais de uma célula. Dentre os organismos unicelulares, temos bactérias, temos alguns fungos, não todos os fungos, temos algumas algas, protozoários. Então esses são organismos que são unicelulares, né? Todos os protozoários. Né? Os organismos pluricelulares nós temos todos os animais, incluindo a gente, né? Todas as plantas, alguns fungos e algumas algas, certo? Os demais organismos são todos unicelulares, como vocês sabem. Nos organismos procariontes, nós temos as bactérias, né? E os outros organismos fazem parte do seu grupo, né? As bactérias, as cianobactérias, que são as cianofícias, né? As algas azuis, as arquebactérias, são procariontes. Todos os outros organismos vivos são eucariontes, né? Então protozoários, algas, fungos, plantas e animais são eucariontes, ou seja, tem a presença do núcleo. Meu olho está inchado, pessoal, que eu estou com uma crise alérgica. Meu olho está bem inchado, né? Mas eu estou bem, é só alergia mesmo. Aí meu olho fica fechando na alergia. Então esses organismos são compostos, tem essas classificações. Então a gente pode classificar os organismos de acordo com o tipo de célula, né, se tem a presença de núcleo ou não, e com pelo número de células, se são unicelulares ou pluricelulares. E aí discutimos um pouco sobre a estrutura básica das células. Né? Falamos sobre membrana plasmática, falamos sobre o citoplasma, falamos sobre as organelas citoplasmáticas, expliquei a função de cada uma das organelas citoplasmáticas, vimos as diferenças de organelas presentes na célula dos animais e presentes na célula dos vegetais, fizemos essa comparação. Expliquei um pouquinho sobre o núcleo, as estruturas que formam o núcleo, né? A cromatina, né? Que é o DNA, o nucleolo, a carioteca, né?
os poros da carioteca, eu mostrei lá as diferenças da carioteca para a membrana plasmática. Né? A carioteca ela é formada por uma membrana, por membranas duplas, certo? E mostrei um pouquinho lá das funções do núcleo, né? E falamos também sobre a divisão celular. Né? Na aula passada falamos da uma característica importantíssima das células, que é a divisão celular, que é o processo de multiplicação das células. Né? Ou seja, uma célula ela forma outras células a partir da divisão celular. Inclusive organismos unicelulares, a forma como eles se reproduzem é a partir da divisão celular. Ou seja, como o corpo deles é formado por uma única célula, a divisão celular ela ocorre a partir da divisão celular. Então, esses organismos celulares, uma das formas que eles se reproduzem é a partir da divisão celular. Ou seja, eles sofrem mitose e formam cópias deles. Né? Então, as bactérias elas se reproduzem também assim. Né? Elas vão sofrendo divisões celulares e formando novas células iguais a ela. Então a gente viu lá a mitose, né, que é o processo de formação de células idênticas, né, as células originárias, as células que a gente chama de células-mãe. Vimos lá aquela proporção que acontece de 1 para 2, né, ou seja, toda a mitose é uma célula formando duas. Então uma forma duas, quatro, 8, você vai dobrando o número de células a cada divisão celular. E vimos que no nosso corpo, no corpo de outros organismos pluricelulares, esse processo acontece nas células somáticas, né? Ou seja, todas as células que desempenham várias funções no corpo, menos as funções de reprodução. Já a meiose, que é a divisão celular que só acontece nas células reprodutivas, nos gametas, ela tem como objetivo diminuir o número de cromossomos, né? Ou seja, diminuir a quantidade de DNA, para que na reprodução sexual, ou seja, quando os gametas se encontram, a gente consiga herdar metade dos cromossomos, metade do DNA do nosso pai e metade do DNA da nossa mãe. E para que isso aconteça no nosso corpo, as nossas células precisam diminuir o número de cromossomos, as células reprodutivas precisam diminuir o número de cromossomos. E quem faz isso é a meiose. Então a meiose ela só acontece em células reprodutivas, ou células reprodutoras, ela diminui o número de cromossomos, ela diminui a quantidade de DNA por célula, e ela funciona em uma proporção de 1 para 4, ou seja, uma célula, quando sofre meiose, forma 4 células filhas, sendo que a meiose se divide em duas partes, né? A meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, que é a parte que vai reduzir o número de cromossomos, ou seja, a parte da meiose que diminui a quantidade de DNA, e a meiose 2 seria uma meiose, um processo que aconteceria idêntico à mitose, só que a diferença é que vão ter duas células formando 4, certo? Mas os processos são iguais à da mitose. E aí agora a gente vai dando continuidade ao nosso assunto, né? Depois dessa pequena recapitulação, a gente vai continuar falando sobre os organismos e a gente vai subindo nos nossos níveis de organização da vida. Então a gente começou falando sobre as células, né, que na vida é a unidade mais básica, né? Como eu falei com você, a gente conversou antes, que existem níveis inferiores, né, como as moléculas, os átomos, mas essas unidades elas não são exclusivas dos seres vivos. Né? Então a matéria sem vida também tem átomos, é formada por moléculas, por aí vai. Na célula é a unidade básica dos seres vivos, ou seja, é a menor unidade dos seres vivos, obviamente com as suas estruturas internas que são menores que a gente também. Né? As organelas são menores que a célula, mas enquanto unidade funcional é a célula. Então a gente viu lá que as células, quando a gente tem um conjunto de células, desempenhando a mesma função, a gente vai formar os tecidos. Né? Lembra lá da aulinha de níveis de organização. Então a gente vê lá os tecidos. Né? Quando a gente pega tecidos diferentes que vão desempenhar uma mesma função, uma função similar, a gente tem a formação do que a gente chama dos órgãos. Né? Então, quando a gente pega um conjunto de órgãos desempenhando a mesma função, uma função parecida, né? A gente vai formar o sistema. E aí, juntando o sistema, a gente forma o organismo. Então, esses são os níveis de organização da vida. Então, vamos falar um pouco sobre alguns tecidos de forma geral. Mais para frente, quando a gente for falar de alguns sistemas, a gente aprofunda alguns desses conhecimentos. Mas vamos falar agora, de forma geral, um pouco dos tecidos que formam nós, né? Nosso corpo. Tecidos do corpo humano, certo? E depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns seres vivos diferentes. Então vamos ver um pouquinho, olha. A gente tem alguns tecidos que formam o nosso corpo. Temos um tecido que a gente chama de tecidos epiteliais ou tecido epitelial.
Esse tecido ele tem vão anotando as informações, certo? Esse tecido ele tem a função de revestir as estruturas do nosso corpo. Ou seja, toda a estrutura do nosso corpo ele vai ser revestido por tecidos epiteliais. Então, nosso coração é revestido por tecido epitelial, nosso estômago é revestido por tecido epitelial, revestido por dentro e por fora da estrutura, certo? Então, essa parte mais externazinha aqui do nosso corpo, da nossa pele, é tecido epitelial, certo? A partezinha mais forma. A pele é um órgão, ou seja, ela é formada por tecido epitelial e por outros tecidos, né? É o maior órgão do nosso corpo, a pele. Certo? Mas essa parte mais externa aqui da pele, que reveste nosso corpo, é formada por tecido epitelial. Então, o tecido epitelial tem essa função de revestir as estruturas do nosso corpo, por dentro e por fora. Então, se a gente pensar aqui na nossa boca, aqui por fora a gente vai ter tecido epitelial revestido, mas a parte interna da nossa boca também é revestida por tecido epitelial. Né? Geralmente essas partes internas de estruturas que são revestidas por tecido epitelial, a gente costuma chamar de mucosas, certo? Então a gente fala da mucosa da boca, a mucosa do nariz, que é a parte de tecido epitelial que reveste por dentro essas estruturas. Né? Então a mucosa do estômago é a parte de dentro, ou seja, a parte de dentro que é revestida por tecido epitelial. Né? Então o tecido epitelial tem a função de revestir, certo? As estruturas do nosso corpo. Se ele reveste, ele protege. Então ele também vai servir para proteção, ou seja, é uma barreira que protege nosso corpo da entrada de micro-organismos, da entrada de substâncias que poderiam nos fazer mal. O tecido epitelial ele também serve para ajudar nosso corpo a evitar a perda de água, né? Ou seja, perder água de forma desnecessária, certo? O tecido epitelial ele também pode servir com função que a gente chama de função glandular. O que é a função glandular? A função de formar glândulas. Certo? Glândulas são estruturas que produzem substâncias que vão ter funções no nosso corpo. Né? Então, por exemplo, a gente tem as glândulas salivares, que são essas que ficam aqui pela boca da gente, embaixo da língua, aqui, né? Aqui em cima. As glândulas salivares servem para formar saliva. Né? A saliva vai ajudar no processo de digestão, né? Então ele torna os alimentos mais úmidos, facilita a nossa mastigação. Então a gente tem uma série de glândulas no nosso corpo que são formadas por tecido epitelial, certo? Então as glândulas salivares, por exemplo, a gente tem glândulas, a tireoide é uma glândulazinha que fica aqui no nosso pescoço, ela contribui para ela controla o metabolismo do nosso corpo, ou seja, as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então a gente tem várias funções do tecido epitelial. A mais importante, vocês precisam lembrar a função de revestir e proteger as estruturas do nosso corpo. Certo? Aí a gente tem vários tipos de tecido epitelial diferentes, como vocês podem ver aqui no esqueminha aqui. Então dependendo da quantidade de células, do formato de células, da quantidade de extrato, né, de células em cima das outras, a gente tem várias classificações de tecido epitelial, né? Então, o tecido epitelial pavimentoso, que é esse que tem essas células achatadinhas, parecendo um pãozinho, né? Simples, porque só tem uma fileira, você não tem várias fileiras uma em cima da outra. Aí você pode ter o pavimentoso estratificado, como tem várias fileiras, ou seja, vários níveis de tecido. Tecido epitelial cúbico, simples, ou seja, as células são formadas de cubinhos, quadradinhos, né? Pode ter o de transição, né, que você tem formatos de células diferentes. O prismático simples, que é essa célula em formato de coluna. Esse aqui chama-se cilindro estratificado, que você tem vários formatos de células diferentes. Ou seja, a gente tem algumas diferençazinhas dos tecidos epiteliais de um tecido para o outro, certo, gente? Mas o mais importante é você saber isso. O tecido epitelial é esse tecido que forma a pele, esse tecido que reveste as estruturas do nosso corpo por dentro e por fora, que serve como barreira de proteção, certo? E ela pode ter várias funções mais específicas, né? No intestino da gente. Esse tecido ele contribui para absorver os nutrientes na digestão. Ou seja, o que eu quero que você saiba o mais importante é saber o que? O tecido epitelial ele tem a função de revestimento das estruturas internas e externas do corpo.
que serve como proteção e pode ter a função glandular, ou seja, de formar glândulas que vão secretar substâncias que vão desempenhar uma série de funções no nosso corpo, como a saliva, como alguns hormônios, certo? É isso que eu quero que você saiba o mais importante dos tecidos epiteliais, certo? Não precisa muito as coisas muito específicas, não, certo? Aqui no sexto ano a gente vê os tecidos e características bem gerais. Mesmo que chegar mais pra frente, a gente vai falar de alguns sistemas, aí tem algumas coisas que a gente vai aprofundar mais, tá bom? Mas essas coisas mais detalhadas que eu tô trazendo para vocês, mas que o mais importante de você saber é isso, o tecido, a funçãozinha dele. Outros tecidos que a gente tem, na verdade, que são conjuntos de tecidos, né? É o que a gente chama de tecidos conjuntivos. Esses tecidos conjuntivos eles vão ter uma série de funções dependendo de cada subtecido, né? Então a gente tem os tecidos conjuntivos, eles são um aglomerado de tecidos diferentes, né? E cada um deles vai ter funções diferentes, funções distintas, né? Esses tecidos eles são diferentes lá do que a gente vê o tecido epitelial, né? Que dá para classificar eles pelo formato e tipos de células. Nos tecidos conjuntivos não dá para fazer isso porque cada subtecido ele tem uma série de células com formatos diferentes, com funções diferentes. Então não dá para, por exemplo, a gente utilizar esse critério de classificação. A gente classifica mais pelas funções e por suas características específicas. Mas por que a gente tem esses tecidos tão diferentes juntos? Porque eles têm características parecidas, né? Muito espaço entre as células, muito material, que a gente chama de material extracelular, né? Então há um tecido que é diferente do tecido epitelial, que as células ficam bem juntinhas, como vocês viram aqui no esqueminha. As células do tecido epitelial são bem coladinhas, quase não tem espaço entre elas. A gente costuma dizer que o tecido epitelial tem células justapostas, e as células muito coladinhas. No caso do tecido conjuntivo não, as células já são mais espaçadas, tem muito material entre as células, né? E aí os tecidos conjuntivos a gente vai ter, dependendo de qual tecido seja, ele vai ter funções diferentes, né? Então a gente tem os tecidos que a gente chama de tecidos conjuntivos propriamente ditos, que são dois, né? Na realidade são três, mas tem o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente chama de denso e denso modelado, né? Então são três que a gente chama dos conjuntivos propriamente ditos. Por que chama de propriamente dito? Porque foram os primeiros tecidos conjuntivos a serem descobertos. Eles têm a função de fazer a conexão entre tecidos diferentes. Então, por exemplo, se você tem um tecido epitelial, um tecido ósseo, por exemplo, entre eles sempre vai ter um tecido conjuntivo propriamente dito. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito ele tem a função de preencher os espaços entre tecidos e preencher também espaços vazios entre tecidos, né? Aí a diferença é que os tecidos conjuntivos propriamente dito frouxo ele vai estar em estrutura mais maleável do nosso corpo, certo? Por exemplo, aqui nas conexões da orelha, nariz, né? E o tecido conjuntivo propriamente denso, tanto denso e modelado, eles vão estar em estruturas mais rígidas, né? Como os tendões aqui que a gente tem aqui no nosso tornozelo, certo? Nos pontos onde a gente tem maior rigidez. Mas esses tecidos conjuntivos propriamente dito, eles vão ter essa função, ou seja, eles vão fazer as conexões entre tecidos diferentes, certo? Então, sempre que a gente tiver dois tecidos, dois pontos de conexão entre tecidos, a gente vai ter um tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Outros tecidos que a gente tem, por exemplo, aí tem aqui em cima o tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido que vai armazenar gordura no nosso corpo. Então ele tem a função de reserva energética, ou seja, são tecidos que armazenam gordura, são tecidos que funcionam como isolante térmico, ou seja, protegem o corpo da oscilação, ou seja, da alteração de temperatura externa. Aí, principalmente animais que vivem em lugares muito frios, por exemplo, baleia, urso polar, por exemplo, que vivem em ambiente muito frio, eles têm muito tecido adiposo, então eles armazenam muita gordura no corpo deles, que esse excesso de gordura armazenada no corpo deles protege eles contra as alterações climáticas, né? Contra o frio extremo. Então nosso corpo vai ter também tecido adiposo, que serve como reserva energética, que serve como
proteção contra o frio, que serve também como proteção contra choque mecânico, ou seja, contra pancada. Ele protege, ele serve também como esse processo. Então a gente tem o tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Lá no canto esquerdo temos o sangue, o tecido sanguíneo. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo, que tem uma série de funções, principalmente tem a função de fazer o transporte de substâncias do nosso corpo. Então as substâncias são transportadas no nosso corpo a partir do sangue, certo? O tecido sanguíneo. Esse sanguíneo também tem outras funções, também como o transporte de gases da respiração, nutrientes, ele transporta várias coisas. Temos aqui também o tecido ósseo, que vai formar os ossos. O tecido ósseo vai dar a função de contribuir para o processo de sustentação do nosso corpo, certo? Ele vai sustentar o nosso corpo, formando esqueleto, formando os dentes, certo? Os ossos, o tecido ósseo é um dos tecidos que forma os ossos, certo? Os ossos não são formados só por tecido ósseo, outros tecidos também formam os ossos, né? Os ossos são órgãos. E temos aqui o tecido cartilaginoso, que tem a função de sustentar algumas estruturas do nosso corpo. Por exemplo, o nosso nariz é formado principalmente por tecido cartilaginoso, nossas orelhas, formado por tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso também está presente nas articulações do nosso corpo. Professor, o que são articulações do nosso corpo? São pontos de encontro entre ossos diferentes. Então, sempre entre um ponto de encontro entre ossos que vão servir para a mobilidade, a gente sempre tem um tecido cartilaginoso entre esses ossos. Para quê? Para impedir que os ossos fiquem se chocando toda vez que você se movimenta, e esses ossos iriam se desgastar, porque os ossos são muito rígidos. Então você acabaria tendo um desgaste e a quebra dos ossos. Então entre os ossos sempre tem um tecido cartilaginoso para evitar que os ossos se desgastem no processo de movimentação. Então todo ponto de articulação, quais são os pontos de articulação? Por exemplo, esses pontos das dobras dos nossos dedos, né? Então cada dobrazinha dessa é uma articulação. E entre cada articulação dessa tem um osso, e entre os ossos tem cartilagem. Então aqui no nosso ombro uma articulação, no nosso cotovelo aqui uma articulação, a gente tem dois ossos aqui, né? O rádio e a ulna, né? Aqui ligado ao húmero, que é esse osso daqui, entre eles a gente vai ter esse ponto aqui uma articulação. Nessa articulação aqui a gente tem cartilagem, para evitar que toda vez que mexe no braço os ossos fiquem se friccionando, né? se desgastando. A gente tem essa cartilagemzinha. Na nossa coluna, entre cada vértebra, a gente vai ter um discozinho de cartilagem também, e por aí vai, certo? Então, também tem essas funções importantíssimas de tecidos conjuntivos. Então a gente tem os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que vão ligar tecidos diferentes, adiposo, que armazena gordura, sanguíneo, que faz transporte de substâncias do corpo, ósseo, que forma os ossos para a sustentação do nosso corpo, cartilaginoso, que vão sustentar algumas estruturas, nariz, orelha, e também vão servir estão presentes nas articulações para evitar o desgaste dos ossos. Temos os tecidos musculares, certo? Que é formado pelas fibras musculares que possibilitam a nossa movimentação. Então, junto com o esqueleto, ele contribui para a sustentação, mas ele atua principalmente nos movimentos do nosso corpo. Certo? Então, o tecido muscular ele vai funcionar para fazer nosso corpo se movimentar a partir do processo de contração. Certo? Então, a gente tem os tecidos musculares, que a gente chama de estriais esqueléticos, que são os tecidos que estão ligados ao nosso esqueleto, que estão associados aos movimentos voluntários, aqueles movimentos que a gente tem controle. A gente tem o tecido muscular estriado cardíaco, que é o tecido muscular que forma o coração, que é responsável pelos batimentos cardíacos, né, um movimento involuntário, um movimento rítmico do batimento do coração que vai servir para bombear o sangue no nosso corpo. E a gente tem o tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, que ele vai estar atuando na movimentação dos órgãos internos do nosso corpo, e principalmente aqueles movimentos que a gente não tem controle, que a gente chama de movimentos involuntários, que a gente não tem controle, como o movimento do tubo digestório, que faz o alimento circular para o nosso corpo até sair nas fezes, né? Os movimentos da respiração, né? São controlados por tecido muscular não estriado ou liso. Então, o tecido muscular vai ter a função de realizar a movimentação do nosso corpo, certo? E aí, dependendo de qual for esse subtipo de tecido muscular, ele vai estar presente em uma parte do nosso corpo. Estriado esquelético, ligado ao esqueleto, movimentos rápidos e voluntários, que a gente tem controle. Estriado cardíaco, presente no coração.
vai fazer o processo de movimento rítmico do coração para bombear o sangue. E o tecido muscular não estriado, ou o tecido muscular liso, vai fazer os movimentos involuntários, lentos e involuntários do nosso corpo. Ou seja, aqueles movimentos que a gente não tem controle, certo? Ou que a gente tem controle parcial. Mas a gente discute um pouco mais disso mais para frente, quando a gente for falar do sistema muscular do nosso corpo, certo? Por último, mas não menos importante, a gente tem o tecido nervoso. Ele é formado pelos neurônios, né? Principalmente, né? Tem a origem ectodérmica, a origem lá do embrião, está aqui o exemplo do neurônio. O tecido nervoso é formado por neurônios e ele vai ter a função de condução dos impulsos eletroquímicos do nosso corpo, que vão servir para o controle e coordenação das atividades de todo o nosso corpo, né? O tecido nervoso vai formar o sistema nervoso, ele vai formar os órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, e ele tem a função do tecido nervoso de conduzir esses impulsos eletroquímicos que vão controlar nossos movimentos, que vão controlar o sistema sensorial, ou seja, a captação de informação do nosso corpo na visão, a sensação de dor, toque, e por aí vai. Mais para frente a gente vai discutir especificamente o sistema nervoso, certo? A gente vai ver um pouco do sistema muscular, do sistema esquelético do nosso corpo, sistema de sustentação, né? Então a gente vai ver o sistema de movimentação e sustentação e o de coordenação e comando, que é o sistema nervoso. Aí eu detalho mais sobre os órgãos, como é que ele funciona, quais são as partes, certo? Isso é um assunto mais para frente. Beleza? Então esses são os tecidos do corpo humano. Agora nem todos os animais, eles, por mais que todos os animais sejam pluricelulares, nem todos eles apresentam todos os tecidos, né? Como eu trouxe alguns desses tecidos aí. Alguns animais vão ter alguns desses tecidos, outros não vão ter. Que é o caso, por exemplo, dos poríferos. Quem são os poríferos? São as esponjas do mar, ou as esponjas marinhas, né? Bob Esponja, né? Então o Bob Esponja, ele é um animal mais simples que existe. Ele é um animal, ele é pluricelular, mas seu corpo não tem, só é formado, ele é pluricelular, ele tem mais de uma célula, mas seu corpo não forma nenhum tecido. Se não forma nenhum tecido, eles não têm nenhum órgão, eles não têm nenhum sistema. Eles são como se fosse um grande aglomerado de células, na realidade. Então ele é formado por várias células, certo? Então, como eu mostrei para aqui, vocês podem observar, são vários tipos de células, pinatócitos, coanócitos, aí tem aqui embaixo o amebócitos, são várias células que vão ter várias funções, os poríferos de alimentação, proteção, reprodução, mas eles não formam nenhum tecido, ou seja, eles não tem tecido epitelial, não tem tecido de revestimento, não tem tecido muscular, não tem tecido nervoso, eles não têm tecido nenhum. Eles são pluricelulares, mas eles são como se fosse um grande aglomerado de células. Então os poríferos, por exemplo, as esponjas são os animais mais simples que existem. A gente pode pegar aqui, por exemplo, nas plantas, não. As plantas, elas têm uma série de tecidos diferentes. Então, como vocês podem ver aqui nesse esqueminha aqui, olha, as plantinhas vão ter várias células aí. Elas têm epiderme ali, que é célula de revestimento, tecido epitelial, elas têm tecido de sustentação, tecido de transporte de substâncias, né? Que são os xilema, floema e por aí vai, né? Se o professor precisa saber desses detalhes, não. Só estou mostrando para vocês aqui que os diferentes organismos vivos, eles podem ter níveis de organizações diferentes. Eles podem ser formados por células, podem ter alguns tecidos, mas não em todos os tecidos. Eles podem ter alguns órgãos, mas não outros órgãos. Eles têm alguns sistemas, outros não têm outros sistemas. Então, estou trazendo mais para a gente poder diferenciar isso. Então tá aí um pouco dos níveis de organização diferentes, né? Então a gente falou bastante nas últimas aulas sobre as células. Hoje aqui já mostrei uma série de tecidos diferentes que tem nos organismos vivos. Na próxima aula a gente discute um pouco dos níveis superiores de organização, né? Falar um pouco sobre ecossistemas, biomas, né? E para a gente fechar essa parte de geralzão, né, dos seres vivos, antes de entrar especificamente em alguns temas do corpo humano, como citar alguns sistemas do corpo humano, como o sistema de sustentação e locomoção e o sistema nervoso e sensorial, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, manda um e-mail, entre em contato por Instagram. Se for dúvida de exercícios que eu estou deixando, os exercícios em PDF,
também pode mandar dúvida, professor, questão tal, eu não lembrei, se manda fotozinha da questão, estou fazendo isso em todas as turmas. Alguns alunos já vêm no curso de entrando em contato, manda a foto da questão. A professor tem muito essa questão, eu explico. No mesmo dia eu explico para vocês, certo? Não fique com as dúvidas, não tenham vergonha de entrar em contato, que eu estou disponível para isso aqui nesse momento para vocês, né? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Tchau!